Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Olá. Deixa eu só fixar aqui o tema da nossa live. Sejam bem-vindos. Hoje a gente tem bastante conteúdo, hein? Preparem aí. Olá, Rafa, Lanas, Pipeliners aí marcando presença. Muito bem, que delícia. Muito bem. Maravilha. Então hoje a gente vai ter aí a nossa quarta live do nosso aquecimento, né? Da imersão 4P. E para falar sobre nutrição de precisão e principalmente sobre esses primeiros passos, eu convidei duas super pipeliners, né? Não que a gente tem um grupo, e nesse grupo a Cintia aí, nossa querida pipeliner também, né? Nós nos apelidamos carinhosamente como pipeliner, ao assinar entrando. E aí, então, nós combinamos com algumas delas para falar um pouquinho sobre a vivência, discutir casos clínicos. Ontem nós vimos a Enira, a Carol, hoje a gente vai falar um pouco com a Lana, com a Rafa. E amanhã nós temos mais duas pipeliners também. Eu acho que falar sobre toda essa experiência é muito importante, né, para que a gente consiga também nos enxergarmos lá na frente e que isso também nos sirva ali como uma reflexão de como é possível colocar em prática a nutrição de precisão. Lerinha marcando presença, muito bem, a Lu. Então eu já vou chamar a Alana que é enfermeira, estudante de nutrição, vem falar um pouquinho com a gente sobre os primeiros passos de toda a experiência dela dentro da nutrição de precisão. Deixa eu chamá-la aqui. Aí, já entrou, muito bem. Maravilha. Aê! Olá, Olá! tá ouvindo direitinho que eu tô sem fone. Tô ouvindo, tudo bem? Tô ótimo. Ai, que bom! Gente, ela tá de férias. Olha só! E ela decidiu, né? Eu fiz o convite e ela aceitou esse desafio em plenas férias. Então eu te agradeço de Muito antemão por ter tempo aceito o sem falar. convite. Ai, que linda! Bom, então hoje a proposta é falar realmente sobre a sua experiência, né? A gente vai fazer aqui um bate-papo bem gostoso, realmente, para você falar um pouquinho da sua experiência em relação à nutrição de precisão, porque você já tem uma formação, né? Então, como que foi tudo isso? Como que você identificou? Primeiro, eu acho que é importante você falar, Lana, a respeito de como que você chegou na nutrição, né? Porque tudo isso faz parte da tua trajetória também, né? Que você é enfermeira, mas chegou na nutrição por algum motivo. E aí conta pra gente um pouquinho como que você chegou na nutrição e depois foi indo pra nutrição de precisão. Conta um pouquinho pra gente, se apresenta. Olá, boa noite. Meu nome é Alana Pérez. Eu sou enfermeira de formação. Eu sou especialista em terapia intensiva, alta complexidade, UTI. Eu sou, mas eu parei a enfermagem quando eu tive a minha filha mais nova. E aí eu resolvi parar para cuidar das crianças. Eu tenho dois. E aí, com o tempo, né, em casa, eu nunca parei de estudar. Então, assim, eu sempre fiz cursos dentro da minha área, mas eu continuei estudando. Nesse continuar estudando, foi que eu comecei a descobrir a nutrição. Então, Uhum. assim, sempre um gatilhozinho, que é a minha saúde, como o maior direcionamento para a busca do conhecimento, né? Mas aí foi aí onde surgiu a questão de procurar mais para mim. Sim. Quando eu comecei a procurar mais para mim, foi que eu fiquei assim maravilhada com os conhecimentos da nutrição, que apesar de ser enfermeira, está dentro da área de saúde, então todos os conhecimentos de nutrição que eu tenho, eu não tinha
na época de enfermeira, apesar de que a gente tem 20 horas, que é tão pouquinho, Sim. dentro do curso de graduação para nutrição. Então, assim, quando me veio a questão da prevenção, né, de surgir assim, por que que surgiu isso? Porque tudo tem um início, né? Então, Sim, assim, claro. por quê? E assim, quando eu fui ao médico, a questão foi essa. E ela disse assim, eu tenho endometriose, né? E aí a médica falou assim, eu falei, mas eu sinto muitas cólicas, né? Aí ela falou assim, então, cada vez que você for menstruar, você tem que tomar um anti-inflamatório 3 dias antes de começar para não sofrer. Aí aquilo ali eu falei, isso não existe, eu vou ficar à base de anti-inflamatório minha vida toda, todo mês eu Não vou ter é? que fazer isso. Aí eu fui buscar, fui estudar, conheci primeiro Murilo Pereira, e aí pronto. Aí foi onde deslanchou, eu falei, eu quero isso. Aí Acabei que decidiu. mudou. Foi. Aí eu falei, não, eu quero isso aí. Eu estava fazendo Enem para medicina na época. Eu acabei que eu mudei de cidade, né? Por conta de trabalho do esposo. Aí eu falei, não, eu vou fazer nutrição, porque eu acho que é aí que eu vou encontrar as respostas. Pronto, e aí eu comecei a estudar nutrição, e aí Ai, tem 3 anos e meio, espero formar agora, no meio do ano. que legal, que ótimo. Então, isso é muito interessante, né? Porque foi algo pessoal, né? Você foi buscar uma informação para você e aí se encontrou fazendo, né? Tentando um outro caminho, né? E isso é muito importante porque muitas vezes o paciente ele simplesmente aceita aquele argumento, né? E isso é muito interessante porque você foi atrás. E aí, fala pra gente como que foi. Você teve, ou, né, como você é estudante de nutrição, durante a faculdade teve algum start que realmente te encaminhou para nutrição de precisão? Quais foram os desafios que você encontrou para realmente trilhar esses primeiros passos, Alana? Olha, na nutrição de precisão eu nunca vi nada na faculdade. Nunca vi nada, né? Então, assim, desde o primeiro semestre, eu busquei fazer, como eu sou já formada, então assim, minha concepção de busca por alguma coisa é um pouco diferente das pessoas que estão iniciando, né? Sim. Então, assim, eu tinha um foco de conhecimento. Então, eu fui em direção a isso. Fiz um curso de modulação intestinal. No primeiro semestre, não tinha nem começado as aulas, eu estava no curso. Tinha 3 Você tinha professoras. se matriculado. Aí tinha 3 professoras que depois eu fui ter aula e ela dizia assim, oxe, o que que essa menina de primeiro semestre está fazendo num curso, né? Aí, aí eu fui fazendo. Mas como eu sou enfermeira, então não tinha problema, porque eu já era graduada. Sim. Aí eu fui, mas assim, dentro da faculdade eu nunca vi nada sobre nutrição de precisão. Mas com os cursos que eu fui fazendo, aí eu comecei um, terminei, comecei outro, fui começando, fui terminando. Então, assim, eu tenho vários cursos. E a nutrição de precisão chegou no momento em que eu precisava de mais respostas. Eu precisava afinar mais, né, os conhecimentos para poder entregar mais. Porque eu tinha que ter respostas mais conclusivas, né? Então, assim, por que isso? Então, toda vez que eu perguntava por quê, eu ia voltando atrás, um passinho atrás. Então, eu cheguei na genética. Aí eu entendi que eu precisava estudar nutrigenética. Aí foi que eu entrei na nutrigenética, Foi quando eu conheci Tati, que nem tinha o curso ainda, e eu acompanhava as lives. Mas foi dentro da busca de conhecimento, né, de entender cada vez mais o porquê que eu cheguei na nutrição de precisão. Maravilha. E usando também essa sua fala, eu acho que isso é muito legal, né? Ah, eu fui em busca de mais respostas, porque você tem ali uma abordagem e às vezes tem um limite, né? Você tem ali algo, ah, não. E muitas vezes a gente acaba aceitando esse limite no sentido, não, porque é assim. Não, porque tem que ser assim. Não, mas com o meu paciente não está sendo assim. Comigo não está sendo assim, né? Porque mais do que com o paciente, porque é o outro. Mas comigo não está sendo assim. Então, por que que não está sendo, né?
E aí você realmente começou a ficar ali muito mais questionadora, né? E isso é também uma característica de quem quer ir além, é uma característica de quem quer se aprofundar realmente nesse mundo genômico, né? A Márcia. Oi, Márcia, boa noite. É exatamente isso. E eu ontem acabei falando sobre algumas características dos pipeliners, né? Uma das características dos pipeliners é realmente ter esse tipo de curiosidade, ter esse tipo de essa característica de investigação, é buscar mesmo, né? É isso aí, Márcia. É buscar mesmo querer mais, porque a gente não pode se contentar somente com aquela resposta, né? E algo que a gente discute muito. Imagina só, você receber um resultado de um laboratório e vai se contentar com essa resposta do laboratório, né? Então tem que querer mais. Eu ouvi uma frase dizendo, genética não é destino. Nossa, quando eu ouvi isso, eu digo, não, eu tenho que saber o que é isso, né? Como é que eu posso trabalhar nisso? Exato, exato. Porque não é destino, tá ok, mas então o que que é, né? Não é destino, não vai ser mandatório, mas alguma relevância tem. Então, algo que é muito bacana. E realmente, quando a gente começa a explorar, porque você consegue observar que, apesar de todos esses cursos, né? O Fábio está colocando, temos sempre algo a aprender. Apesar de, né, todos esses cursos, você coloca ali cada um, né? Você, claro, vai selecionar ali aquilo que realmente fez sentido para você, aquilo que você às vezes estava estudando naquele momento, e aí você vai organizar esse conhecimento, e tudo isso gera muito conteúdo para a nutrição de precisão, e a nutrição de precisão contribui com a modulação intestinal. Então, na verdade, você começa a criar uma bagagem mesmo antes de sair da faculdade de nutrição. E isso é muito enriquecedor, né? Porque mesmo tendo ali aquela primeira bagagem, aquela primeira formação, agora é uma preparação para o novo que está aí e que não, a gente não tem como fugir. A gente não tem como realmente dizer, olha, não, eu vou ignorar o que está acontecendo, porque já está acontecendo ao nosso alcance, né? Então a gente vai buscar realmente ter mais esse tipo de conhecimento, esse tipo de acesso a esse conhecimento também para poder aplicar conosco e também na vida do próximo, né? Então isso é muito legal. Ó, família em peso aqui, hein, Alana? Deve ser sua parente. Que legal, que ótimo. Então, você então decidiu estudar nutrição de precisão exatamente para ter mais resultados no sentido de ter respostas, não é isso? Isso, a Sinara. A Sinara também é uma companheirona de estudo. Pipeliner, ó. Que linda. É assim, tudo que eu vou buscando, às vezes parece, a princípio, ao olhar do outro, que eu estou fugindo do foco. Mas não, tudo se encaixa. São quebra-cabeças que eu vou tentando montar. Então, é muito mais fácil hoje eu entender de doenças autoimunes quando eu estudo nutrição de precisão. É muito mais fácil eu estudar endometriose quando eu vejo nutrição de precisão, câncer de mama, predominância estrogênica. Então, tudo que eu gosto de estudar relacionado à saúde da mulher, relacionada à fertilidade. Então, tudo é interligado. Então, as respostas eu comecei a ter depois da nutrição de precisão. Eu digo, tá. Perfil de estresse, perfil de vitaminas. Então, na hora que tá de falar, tá tudo ligado. Olha, gente, isso aqui tá associado, né? Então, assim, dá uma clareza, assim, como se tivesse tirado uma venda, assim, dos olhos. A explicação, né? Então, assim, a busca é sempre pensando no quanto que eu vou poder proporcionar para os meus pacientes esse conhecimento. Então, quanto mais assertivo eu for, né? Quanto mais direta dentro das condutas eu for, melhor vai ser para o meu paciente. Então, assim, não tem nada mais gratificante que você tratar sabendo que você está tratando. Né? Então, é isso que eu estou buscando. Com certeza. Então, você já se vê lá no futuro, né? Já se vê ali trabalhando com seu paciente nessa linha. Entendo que é saúde da mulher. Já se vê totalmente.
Oi? O meu já tá ali também engatilhado. Vou fazer logo o meu. Já se vê praticando então, Alana. Com certeza. Já é, Sinara, já é uma Nutri incrível, é verdade. Verdade. Nada é muito bom demais. Que ótimo. Já, ó, E, apoio legal. e Alana, A conta família pra já, gente. né, Tati? É, praticamente, né? Praticamente. Conta pra gente, Alana, como que o curso, o Pipeline da Nutrição de Precisão, também te ajudou a fazer essa integração, né? Porque apesar de ter um conteúdo, o que faz a diferença é quando o aluno se dedica, né? A gente tem ali várias pessoas, mas a gente percebe quando o aluno se dedica, quando ele vai lá e discute, quando ele se disponibiliza. A gente sabe que não é tudo ao mesmo tempo, tem pessoas que tiveram ali alguns compromissos, depois retornaram, né? Olha a Enir chegando. Boa noite, Enir. Mais uma pipeline. Gente, eu não tô fazendo chamada, tá? Mas é porque elas estão Olha, aqui para prestigiar umas às outras. É, elas são assim, elas são incríveis, elas são assim, não tem jeito. Mas então conta aqui pro pessoal, Alana, e também para depois para as pessoas que vão ver a live, como que o curso ele está te ajudando nessa trajetória, né? Porque às vezes a pessoa ela pensa assim: "Ah, mas Tati, eu ainda estou na faculdade, né? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou ter essa maturidade, né, para discutir, por exemplo, com quem já está na clínica, com quem já tem paciente? Será que só isso, né? Será que eu preciso de ganhar um pouco de experiência lá fora e entrar?" Conta pra gente a sua experiência. assim, no início eu fiquei meio receosa, porque assim, acho que tem eu e outra, tem a Rafa também que formou agora, assim, tinha algumas que Isso. estão ali finalizando, né? Eu Uhum. fiquei meio assim, porque tinha muito profissional trabalhando já com nutrição de precisão. Eu digo, eu vou saber nada disso aqui, essa sopa de letrinha, porque parece uma sopa de letrinha, né? Eu não vou conseguir fazer isso. Mas assim, os módulos eles vão soltando aos poucos, né? E você vai no seu ritmo. Assim, a princípio é importante você ter um conhecimento básico de fisiologia, bioquímica, né? E um pouquinho de genética. Então, isso aí é básico, né? Mas, durante o percurso, você faz o curso. Não entendeu? Faltou alguma informação? Você vai para o livro e estuda, né? Você vai para o livro e estuda. Depois você volta e assiste a aula de novo. A aula está lá. Então, você vai e volta. Depois você chega lá na frente, às vezes, em algum módulo, e você fala, olha, ela falou isso aqui, precisou disso. Não entendeu? Né? Bom, Mas é tranquilo. Porque assim, Tati, ela passa de uma forma muito tranquila. Eu tava assistindo a live de aleitamento materno, ela falando sobre os microRNAs, sobre o zíper. Nossa, eu achei. Então, aparece tão fácil, né? Quando destrincha, quando fala, quando conversa. E ela vai soltando os módulos. Tem as tarefas, não, a gente não fica à toa. Depois tem as mentorias. Tem o Telegram, que a gente fica ali. Então, assim, se você for fazer o curso, corre logo para pegar logo as primeiras, porque a mentoria faz toda a diferença. Eu fiquei louca, né? Eu digo, eu tenho que entrar na mentoria. Não tem. Então, assim, e os estudos de casa? Eu sou pidona, ela sabe que eu peço mesmo. Olha, Tati, vamos fazer um pediu. estudo de casa, né? Pediu um estudo de caso extra para fazer nas férias. Não sei o que as outras alunas acharam, mas nós fizemos, encaminhamos. Isso é muito Mas, importante, né? Esse seu relato. Principalmente mas sério, porque um pouquinho. então, porque quando a gente está em grupo, né, o que eu percebi? Eu percebi que quando nós estamos em grupo, o crescimento, né, de uma ali que faz algum comentário, aí a gente fala, uau, faz sentido? Nossa, é verdade? Nossa, eu consigo realmente observar todo esse cenário, né? E isso movimenta o grupo a querer mais, isso movimenta o grupo a ir além, né? Porque nós estamos crescendo enquanto grupo.
né? E eu acho que realmente esse conteúdo de base, de bioquímica, de fisiologia, ele faz muita diferença, mas ele não é um bicho de sete cabeças, porque às vezes a gente entra assim para falar de genética, as pessoas já falam assim, ai, genética, porque às vezes tem uma má recordação, né? Mas quando a gente vai para a aplicação, vamos ver conceitos básicos e todos esses conceitos, eles são realmente utilizados durante todo o conteúdo, toda a evolução, né, do curso. Exatamente por quê? Porque nós queremos formar profissionais que estejam capacitados para questionar laboratórios, para não aceitar qualquer informação, para auxiliar os seus pacientes, para conduzir também essas respostas junto aos pacientes. Porque imagina, né? Hoje a gente está discutindo principalmente aqui uma possibilidade de trabalhar no futuro, no seu caso, em relação, né, a todo o estudo da nutrição de precisão. E aí, quando você for trabalhar, quando você for colocar o seu nome, né, ali abaixo de uma prescrição, abaixo de uma orientação, abaixo de uma interpretação, é você. Então, isso é muito importante, é o profissional. E esse profissional tendo ali todo o fundamento, todas as informações coerentes, sérias, com conteúdo, com profundidade, isso faz da genômica nutricional, faz da nutrição de precisão uma ciência muito mais robusta. Não adianta a gente começar a ficar, né? Eu fico pensando muito nisso. Ai, não tem isso entre nós, né? Ai, quem sabe mais, quem sabe menos, ou esse conteúdo, eu tô lá na frente, ou não. Não tem isso, sabe por quê? Porque a gente quer montar um grupo forte, um grupo sério, um grupo de estudos, um grupo em que a gente só pensa na evolução e o melhor, né? Atingir aquele paciente com excelência, né? E eu acho que tudo isso combinou, né? E isso é muito importante, realmente. A gente, querendo, a gente acaba fazendo essa certa seleção, né? E acaba se tornando um assunto que muitas vezes pode ser um assunto difícil, porque imagina só explicar numa live o que é um microRNA para uma pessoa que muitas vezes ainda não entendeu o que é um gene, não entendeu o que é um DNA, né? E aí a gente tem uns insights, algumas informações, e isso é muito legal, porque realmente começa a ficar um pouco mais fácil. Quando a gente olha, por exemplo, e Tati, esse caso aqui tá difícil. Hoje eu peguei o mapa mental de uma das pipelines, eu falei, uau, que legal. Não foi dessa maneira que eu fiz, mas olha que bacana, foi assim que ela entendeu. Então tá maravilhoso, não existe certo ou errado. Existe a maneira que cada um vai compreender e como ela vai colocar isso, tirar isso do papel e colocar isso na vida do paciente, né, gente? Porque mais do que discutir ciência é realmente colocar na vida do paciente, né? É porque não adianta você ter toda uma informação, chegar ao paciente e você querer falar tudo para ele do jeito que você sabe. Não, ele tem que passar a informação que ele tem que saber, né? Exato. E que ele entenda e que ele siga, né? Que ele compreenda o papel dele como um ativo na história e que ele, a partir daí, siga seu caminho dentro das orientações. Mandar um beijo para dona Leuda, ela perguntou, sou baiana? A dona Leuda é uma figura, conversa com ela no direct, tá, Tati? Né? Você é de Vitória da Conquista, né? Eu sou de Itabuna. Eu tô aqui na casa de minha mãe, mas eu moro em Vitória da Conquista. Ah, tá. Era isso mesmo. Eu lembrava de Vitória da Conquista. E a gente vai falar com outra baiana hoje. Olha que... Nossa! Coincidências boas. Coincidências boas. Ai, que delícia falar contigo, Alana, que delícia. E realmente a gente consegue observar o quanto você é dedicada, né? Eu acho que todo o grupo sabe disso. Quanto que você é dedicado, quanto que você é a nossa fotógrafa oficial. Fizemos uma última reunião e você não estava e falamos, e agora? Né? E agora, gente, a Alana não está, eu não acredito. Né? Mas isso é muito bom. Isso é muito gostoso, isso é muito gostoso. E a gente realmente, a gente vai criando algumas afinidades em relação ao conteúdo e a gente vai explorando um pouco mais, vai querendo um pouco mais, e é natural, né? No início do curso eu pedi para elas para que a gente tivesse ali uma identificação de cada uma, né? Então a gente fez ali um canvas exatamente para identificar as possibilidades de área de atuação,
o que realmente ela gostaria no final do curso, né? Cada uma gostaria no final do curso. Então, isso é legal por quê? Porque como a gente pensa num conteúdo personalizado, inclusive, né? Todo o conteúdo, toda a preparação do bônus é voltado também para as principais dúvidas, né? Então, eu não tinha preparado um bônus sobre ácido metilmalônico, né? Sobre B12. E aí surgiram várias dúvidas. Aí, vamos lá correr atrás do ácido metilmalônico. Isso é muito bacana porque realmente é modulado, é estruturado para a turma. Se de repente vier outra turma com outra, né, questão, levantando outra polêmica ou levantando uma outra dúvida, algum artigo que saiu, então tudo isso é muito personalizado. Isso que é legal, né? Isso que é a dinâmica, isso que é realmente fazer algo mais personalizado, né? O quanto personalizado a gente consegue fazer, dependendo também da turma. Ele começa com aqueles tópicos, né, básicos, assim, já vem os tópicos, mas desde o início são vários bônus. Ó, eu soltei bônus de bônus. E aí os bônus vão surgindo e a gente vai assistindo bônus. E tá, se chega uma demanda, é doença autoimune, outro é B12, gera uma discussão dentro do grupo, Tati, é Covid, solta no grupo. Então, assim, só de bônus já tem lá no tópico de extra, já tá cheio, acho que tem mais do que a conteúdo do curso todo, mas assim, é bom demais isso, né? Porque você vê a preocupação do profissional não apenas de vender o curso, né? Que você poderia muito bem chegar, vender seu curso, é aquilo ali, soltar e tudo bem. Não, entra na mentoria. Na mentoria, ela passa horas com a gente. A gente fica aí à noite conversando e ela não se preocupa com a questão de horário. Surge demanda, ela solta bônus pra gente. Então, assim, é questão de compromisso, né? Não é só... Porque tem gente que a gente faz curso que, ó, assista seu curso, faça lá no dia que você quiser e pronto. Não é isso, é compromisso, é gostar, é amar, você ver os olhinhos dela brilhando quando fala das coisas. Então, assim, aquilo entusiasma a gente também, né? Mas nutrição de precisão é maravilhoso, eu estou amando, né? Estou amando. Estou ali ainda para terminar o meu estudo de casa, que eu não terminei. Mas eu estou ali. Uma vez pipeliner, sempre pipeliner, hein? Ó, a gente já tem até um lema, hein? Uma vez pipeliner, sempre pipeliner. Isso é muito legal, a sua fala, porque realmente eu demorei um pouco para colocar isso, para concretizar tudo isso, né? E eu vejo vocês, e realmente, todo esse compromisso, toda essa dedicação, realmente é a concretização de um sonho que eu acho que eu nem sabia que eu tinha, né? Eu tinha realmente a vontade de crescer enquanto grupo, de ter ali do meu lado profissionais que eu sei que vão atuar com bastante seriedade, com bastante atenção, realmente com respaldo científico, não de qualquer forma. Então, isso é muito prazeroso. E não tem preço que pague, não tem preço que pague. Quando eu falo, né? Ai, Nir, pipeline para sempre. Quando eu falo que realmente é algo que não importa o horário, não importa, né? A gente faz com muito amor. Quando a gente põe o amor, uma vez eu aprendi, e é algo que é muito bacana, né? Eu aprendi que existem pessoas que têm trabalhos, existem pessoas que têm empregos. Pessoas que têm empregos vão lá para ganhar um salário no final do mês, né? Pessoas que têm um trabalho têm uma missão. Então eu acredito, né? Cada um tem ali a sua missão. Mas quando a gente coloca isso em primeiro lugar, as coisas fluem e fica muito leve, fica tudo muito mais prazeroso. Não é que eu vou para a mentoria. Não, às vezes, né, a gente tem ali um cronograma, a gente põe ali um cronograma e aí a gente sempre tenta assim, organizar os melhores horários, que fique bom para a maioria, né? Claro que não dá para agradar todo mundo, mas que fique bom ali para a maioria. Por quê? Porque é importante participar. Tem a gravação? Tem, mas é importante participar porque a gente sabe que aquele momento, muitas vezes, é um momento que a pessoa ela se organizou e reservou aquele horário. Então, ela vai se dedicar naquele horário. Se deixar para depois, não é a mesma coisa. Surgiu dúvida, para quem que ela vai tirar dúvida? Vai tirar no fórum? Vai. Mas não é a mesma coisa, né?
E o bom é o networking. Esse networking ninguém paga, né? Porque a gente está falando de profissionais do Nordeste, do Sudeste, do Sul, né? E isso é muito bacana. Então, todo o grupo cresce. É exatamente, eu acho que o sentido do pipeline, o sentido também. Ó, que lindas, que lindas. Tipo família mesmo. É realmente Hoje o eu estava aqui sentido. no direct do Carol. Carol tava aqui ontem, ó. Sinara também, a gente troca várias informações, Sinara. Então, assim, Ensinaram por fora também. da pipeline também tem, né, atividades extras. Então, a gente está sempre Muito bom, muito bom. Me lembro daquela atividade do estudo de caso que vocês iam apresentar para mim, lembra? Acho que foi a penúltima mentoria. E aí, gente, eu só vi ela se organizando. Não, que horas que a gente vai entrar para conversar, para discutir. Nossa, foi tão legal. Foi assim, uma sensação, sabe? antes da aula. Antes da aula, antes da aula. Ficaram praticamente o dia inteiro estudando. Foi muito bacana, muito bacana. Então, não tem preço que pague realmente. Não tem como deixar também, né, de mencionar que vocês realmente são destaques e vão continuar sendo destaque. Esse é o meu desejo para todo o pipeline, né? Que vocês, sabe, possam ir ali para o mercado de trabalho, para ali, cara a cara com o paciente, entregar o melhor que vocês vão sair preparados e que a gente continue por muito tempo nessa conexão, que a gente continue por muito tempo trabalhando em conjunto, discutindo, né? Nem que não seja assim diretamente nesse grupo em si, a gente vai aumentando, a gente vai crescendo, formando. Então esse é o meu sentimento para todas vocês, para todos vocês. A gente tem um rapaz agora na segunda turma. Alana, passou muito rápido. Eu te agradeço do fundo do meu coração, do fundo do meu coração. Muito obrigada por ter disponibilizado um tempinho aí nas suas férias. Manda um beijo para as crianças. Na hora. Quase eu tive um infarto, mas está tudo certo. Eu digo, não posso deixar de estar presente. Não é um pedido, é uma ordem. Ah, meu Deus. Beijão para você, para as crianças. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. E até amanhã. Amanhã a gente tem mentoria, hein? Sim. Vou assistir rápido. Então tá bom. Vou chamar agora a nossa próxima pipeline. Beijão. Tchau, gente. Obrigada. Um beijo. E aí, pessoal? Que delícia de bate-papo. Que delícia. A Lana é muito querida. Todas elas são muito queridas, né? Todos eles são muito queridos. Que delícia, que delícia. Já vou aqui chamar a Rafa sem perda de tempo. Vamos lá, que ela já me mandou aqui. A Rafa, gente. A Rafaela, ela é Nutri, recém-formada. Opa! Oi, Tati. Tá dando para ver direitinho? Tudo bem, Rafa? Tudo na paz, graças a Deus. Eu acho que eu tô me escutando um pouco. Deixa eu falar. Ah, melhorou. Acho que foi na hora de conectar. Ah, que delícia, ótimo. Que delícia. Seja bem-vindo, então, aqui para nossa live. Obrigada, Tati. É um prazer, uma honra para mim estar aqui. Olha, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu sei que foi uma correria nesse final de ano para você, né? E conta pra gente, então, Rafa, um pouquinho sobre a sua trajetória profissional, como que você chegou na nutrição de precisão. Você que acabou de se formar, como você teve durante a faculdade esse tema, como que foi? Como que você chegou na nutrição de precisão? Eu me formei agora, né? Dia 5 de janeiro eu finalizei a faculdade. Agora, Fresquinha. Né? E eu me apaixonei pelo mundo da nutrigenética e nutrigenômica bem no primeiro semestre, né? Então, minha irmã, ela é nutricionista, então estava vendo até uns certificados aqui. Eu entrei na nutrição dia 8 de agosto e dia 19 de agosto eu fui para um simpósio de nutrição em câncer,
que foi onde foi abordado sobre nutrigenética e nutrigenômica. Eu não sabia nada de nutrição, muito menos de genética, mas eu fiquei impactada com o conceito, né, da determinação das variantes da sequência, o grau de associação que poderia relacionar as variantes genéticas com o surgimento das doenças, né? Então, eu achei isso simplesmente fantástico. E desde cedo eu quis me entender um pouco mais sobre essa ciência, mas eu encontrei muitos desafios, né? Porque no início foi muito por conta própria essa busca, e eu não encontrava profissionais, como a Alana compartilhou, dentro da nutrição, dentro da sala de aula. Tati, tá bom o áudio? Então, o pessoal falou que tá meio ruim. Eu vou colocar o fone para ver se melhora. Tá bom. Pode falar, ver se melhorou. Então, e o meu tá ok? Para mim tá. Tá ok. Então, eu passei o início da faculdade indo para simpósios de biomedicina, principalmente biomedicina e congressos de genética médica, porque eu não encontrava referências dentro da nutrição para poder abordar sobre a nutrição com genética, nutrigenética, esse conceito. Então, o início foi muito difícil para mim, porque eu não tinha um direcionamento do estudo. Então, era algo muito... Eu amava o tema, mas eu tinha muita dificuldade de entender e de ver como poderia atuar com tudo isso na prática. Então, minha trajetória, entrei na faculdade já com esse conceito da nutrição de precisão, mas com muita dificuldade. E aí, no quarto semestre, eu recebi uma bolsa de intercâmbio e eu decidi ir para a Universidade do Porto, onde tinha genética. Eu poderia cursar a disciplina de genética, então fui para lá, cursei, dentre outras disciplinas, cursei a genética, retornei e tudo que relacionava a genética eu queria estar por dentro, né? Então minhas colegas já conheciam. E eu entendia um pouco isso porque tinha colegas que tinham afeição com nutrição materno-infantil, nutrição esportiva, e tinham referências para isso, tinham cursos, tinham profissionais, e eu confesso que eu me sentia um pouco um peixe fora d'água, porque ninguém sabia, ninguém se interessava. E assim que eu voltei para o Brasil, eu entrei num programa de estágio na Faculdade Estadual da Bahia, aqui no centro. É um núcleo de pesquisas de genômica nutricional e disfunções metabólicas. Então, era um estudo com polimorfismo relacionado à síndrome metabólica, com o gene da lactase, IL6, vários genes. E eu ficava na parte de extração de DNA, um trabalho mais técnico mesmo, né? A gente recebia as amostras de sangue e fazia a coleta da extração, junto com atendimento ambulatorial. Só que aí eu poderia participar das discussões científicas. E aí ali era meu momento de diversão, né? Que eu poderia conversar com algumas pessoas, tinha uma proximidade muito maior. E também teve o grupo que eu participei do Nutris do Bem, de Nutriepigenômica. E aí tudo foi juntando aos poucos para poder ter essa visão. Que legal, Rafa. E aí, quando eu voltei, eu te conheci no Congresso Baiano de Nutrição Infantil, né? Nesse congresso eu até apresentei um trabalho de epigenética nutricional e câncer. E aí, quando eu estava no final do congresso, eu vi alguém falando sobre epigenética. Aí eu, meu Deus, quem é? E aí te conheci, comecei a te seguir. E mandei até uma mensagem pouco tempo antes de você lançar o curso, né? Perguntando, Tati, me ajuda, o que é que eu posso fazer? E semanas depois eu vi que lançou o curso e eu não poderia perder essa oportunidade. Ai, que linda. Nossa, então você começou a ver a genética, a nutrigenômica, até antes de mim, quando eu estava na faculdade. Porque quando eu estava, eu comecei no segundo semestre. Eu comecei a ver tudo no segundo semestre, que bacana. Então tem uma trajetória muito rica aí, hein, Rafa? Muito legal, muito legal. Então quando você entrou já no pipeline, já entrou sabendo de muita coisa. Já entrou com muita bagagem. Tati, eu tinha uma dificuldade de relacionar o conhecimento teórico com a prática, né? Então, um exemplo disso que eu estava vendo essa semana, né? Que, por exemplo, o conceito de haplótipo, que você até explicou esses dias. Eu sabia, no livro Genômica trazia, né, que eram regiões onde tinha variações
né, genéticas próximas umas das outras e que tendiam a ser transmitidas em conjunto, né? Tendem a ser passadas em conjunto. Só que eu sabia esse conceito, mas eu não sabia, sim, tudo bem, eu sei, mas o que é que eu faço com isso? E aí, no curso, você deu o conceito, olha, o haplótipo significa isso, mas o que é que a gente faz com isso? Quando um laboratório vier apresentar para vocês um teste nutrigenético e quiser colocar um custo maior, mostrar uma quantidade maior de variantes genéticas, bora ter cuidado, porque às vezes tem uns haplótipos e não tem necessidade, porque eles tendem a ser, né, passados em conjunto. Então, isso livro nenhum ensina, né? Só a experiência e ter alguém para poder passar isso para a gente. E foi isso que eu sentia muita falta durante esse percurso, porque o conhecimento teórico, né, a gente não pode fazer muita coisa, mas como a gente pode trazer isso para a prática, faz toda a diferença, né? Exatamente, Rafa. E era exatamente isso que eu sentia quando fazia mestrado. Era esse sentimento de que realmente quando que eu vou colocar isso na prática? Quando que eu vou ver isso no paciente? Quando que eu vou ver um resultado? Quando que eu vou acompanhar uma evolução, né? Eu tinha muita dificuldade de entender quando isso ia acontecer. E aí foi o momento que eu falei, não, eu preciso interromper esse ciclo, preciso terminar esse ciclo, e aí colocar isso em prática, pensar em como colocar isso em prática. E quando chegou a oportunidade de trabalhar com os exames, aí que eu consegui observar. Só que ao mesmo tempo, o que acontece? Tem muito bons nutricionistas, muitos profissionais muito bons que sabem colocar na prática, mas não tem os conceitos prévios. Né? E aí tem muitos profissionais que têm muito conceito, mas não conseguem praticar. Eu falei, gente, então a gente precisa criar algum método, algum conteúdo, algum curso para realmente integrar tudo isso, né? Porque, por exemplo, você pode ser uma excelente consultora para um laboratório. Excelente consultora, você tem toda a bagagem teórica. Agora está com bastante bagagem prática. Então, consegue ser ali uma consultora de primeira para laboratório. E o que é legal, né? É realmente, cada dia que passa, a gente consegue observar essa genômica, a nutrição de precisão crescendo, evoluindo e cada vez mais auxiliando os pacientes, cada vez mais profissionais envolvidos nessa temática. E cada vez mais profissionais que estão realmente dedicados, né? Que estão ali estudiosos, que não vão querer qualquer informação. Não quer o raso, a gente quer o profundo. Com certeza. Por isso que quando falam da nutrição, nutrigenética, nutrigenômica, o pessoal acha que é algo do futuro. Eu creio sim que os testes eles vão se tornar mais acessíveis, vão ser mais precisos, como é a tendência de toda a tecnologia, mas é a nutrição que a gente pode aplicar agora, né? A gente tem que fazer realmente essa conscientização com os pacientes e mostrar que é um teste que é feito uma vez, mas que a gente pode ter informação ali que a gente vai levar pelo resto da vida, é algo que não vai mudar, né? Então, eu estava dando uma olhada o projeto Genoma Humano, que começou no final, me corrija se eu estiver errada, no final da década de 90, e foi publicada as informações lá para 2003, 2004, só que teve uma evolução muito grande, era primeiro o genoma ploide, depois diploide, teve todo um investimento que depois foi diminuído. Então, acho que a tendência é realmente tornar esses testes mais acessíveis, mais precisos, e para isso precisa ter profissionais que estejam aptos para poder interpretar esses exames, né? Eu acredito muito na nutrição de precisão, vai ser o futuro, eu acredito de todo o meu coração, e acho que precisam ter profissionais que estejam realmente aptos, comprometidos, né? A encarar isso de forma realmente científica, porque eu vejo às vezes as pessoas resumindo a nutrição de precisão a algo muito simples, né? Ah, o FTO é relacionado a isso, então, mas não é, né? Eu sinto que quanto mais a gente dá um zoom na biologia molecular, a gente aparece mais variáveis, né? Tem vários fatores acontecendo ao mesmo tempo e a gente não pode extrapolar, né? Trazer uma coisa e resumir a isso. Exato, Rafa, exato. E algo que é bem importante também na sua fala é que esse projeto, ele demorou bastante tempo para ser concluído, né?
E aí, se a gente pensar, 2003, 2004, para 2021, a gente tem aí 17 anos, dependendo do período realmente que terminou. E algo que é bem importante, né? Nós ainda não sabemos a função de todos os genes. A gente não sabe. Então, não adianta nós colocarmos isso como ou uma verdade absoluta, né? Porque às vezes existem pessoas que vão colocar todas as fichas, depositar todas as fichas no exame genético, né? E aí ele pode não trazer todas as respostas, mas ao mesmo tempo, quando aquele paciente já tentou alguma intervenção e a gente quer ter algo mais assertivo, aí sim é o momento de aplicar. Aí sim é o momento em que a gente consegue ver o investimento que foi colocado naquele exame. E mais do que o investimento, são as expectativas, né? As expectativas de realmente ter ali uma condução melhor de um tratamento, uma resposta melhor, às vezes até de um medicamento, sem pensar ali somente na nutrigenética, mas também na farmacogenética, né? Então, isso envolve muito as emoções do paciente, o psicológico do paciente, como ele vai responder essas informações, né? Então, ontem nós estávamos discutindo um caso em que o primeiro caso da Eni, a paciente, ela tinha dúvida se ela tinha alteração para APOE por conta de Alzheimer, de risco, ela não tinha aquela alteração. Já a segunda, não tinha nenhum tipo de queixa, mas tinha as alterações as mais importantes, né? E aí, como que a gente vai dialogar isso para o paciente? Dizer, olha, você não tem alteração, mas também não quer dizer que você não vai ter. Ou você tem alteração, mas também não quer dizer que você vai ter. Então, é a maneira, e isso também é um exercício do profissional, de passar essa informação, né? Passar essa informação para o paciente, para os familiares também. Eu acho que tudo isso é bem importante. E, Rafa, me fala, por favor, fala aqui pra gente, como que o curso, então, está te ajudando, né, a trilhar essa carreira linda, né, dentro da nutrição de precisão? Acho, para mim, o curso tem sido um divisor de águas, né? Porque, primeiro, como eu falei no início, eu me sentia um pouco um peixe fora d'água, porque eu não encontrava muitas pessoas referência. Então, para começar, tenho acesso a você, que é a minha grande inspiração, minha grande referência, e também acesso a todas as meninas, né? Que, como comentaram, uma grande família. Então, pessoas de vários locais do Brasil que compartilham essa mesma paixão. Então, criar essa rede, para mim, foi o mais importante também. E também aliar esse conteúdo teórico com a prática, porque eu não enxergava como é que eu vou fazer uma leitura de um teste nutrigenético. Então, foi no curso que eu tive acesso a casos reais, né? A construção de raciocínio, né, clínico. Então, as meninas ontem apresentando o caso clínico, e eu já ia pensando em alguns genes. Então, a gente vê a evolução. Isso é bem interessante. E também de entender as limitações, né, Tati? Como você trouxe, que a gente não pode extrapolar e tá dentro dessa rede. Então, para mim, o curso trazer essa visão prática de como a gente pode atuar, de como a gente pode escolher um laboratório, né? Como a gente tem que ter uma visão crítica, né? Nutrição de precisão. Então, isso, para mim, tem sido um diferencial muito grande. Ai, que bacana. E pegando também um pouquinho dessa sua fala, né, de realmente colocar em prática esse raciocínio clínico, é muito legal porque quando você iniciou o curso, você ainda estava na faculdade, ainda estava ali naquela loucura, fazendo 1001 coisas, né? E aí conseguiu acompanhar, conseguiu dar conta também, porque eu acho que o principal, né, é realmente essa bagagem, ela é muito importante, mas também a dedicação. Às vezes a pessoa ela não tem toda essa bagagem, por exemplo, como a Rafa tem, como a Alana tem, né? Mas ela tem a vontade, ela tem aquela dedicação, ela se programa para participar do grupo, o grupo cresce. Uma dúvida pode ser a sua dúvida daqui a algum tempo, né? Porque às vezes esse nível de maturidade ainda não chegou, então pode ser daqui a um tempo. Então a gente já seleciona essa informação, já consegue se visualizar praticando, né? Então, acho que tudo isso é muito importante. Nada é perdido, né? Por mais que a gente entenda muito, por exemplo, de técnica de biologia molecular, como no seu caso, que fazia lá o experimento, mas na hora que você começa a observar essas discussões lá no seu grupo anteriormente, depois no nosso grupo agora, olha só a evolução também, né?
de tudo isso? Porque quando você começou, com certeza, não tinha tanto exame genético como tem hoje. Não tinha tanta informação como tem hoje. Às vezes tem pessoas que me perguntam assim, Tati, tem exame genético? Tem exame genético, né? Claro que não vai ser para todo mundo. Claro que a gente tem ali algumas indicações específicas, né? Ou prioridades. Às vezes não é nem indicação, é prioridade. Né? Isso é muito importante a gente pensar também. Mas quando a gente se prepara, você saiu agora da faculdade, você é uma fortíssima candidata para conquistar vagas muito renomadas dentro da nutrição de precisão, com certeza. Por toda a sua trajetória, por toda a sua conquista, por toda a sua dedicação. E pelo amor também que você apresenta, né? Em falar. Isso, gente, isso é algo que é de cada um mesmo. São os polimorfismos, né, Rafa? Eu acho que é comum de todo mundo do curso, né? Porque eu tinha, meu Deus, acho que ninguém gosta de tanto de genética como eu, né? E conhecer vocês, eu vi que é algo comum, né? Todo mundo tem essa paixão, tem esse amor. Então, não tem preço, Tati, realmente o conhecimento que eu estou adquirindo no curso, porque minha visão sempre foi algo mais voltado para pesquisa. Então, núcleo de pesquisa, era toda essa questão dos experimentos, de extração de DNA, eu era presidente de liga de síndrome metabólica, então era algo mais voltado para artigo científico, algo mais para pesquisa. Então, nada muito relacionado à atuação prática mesmo, né? Então, ter essa visão, ter essa resolução de casos clínicos, realmente tem mostrado, tem aberto horizontes para mim de uma forma que eu não imaginava. Que legal, Rafa. Porque eu entendo, então, que o curso para você foi essa ponte, né? Entre a área acadêmica e o profissional que está ali na frente do paciente, ali na clínica, né? Exatamente isso. Você consegue ter ali um conteúdo teórico, mas ao mesmo tempo embasado ali na informação prática para passar para o paciente, né? E isso é muito legal. Isso é muito legal. Quer falar? É exatamente isso, né, Tati? Em relação ao conhecimento, a prática do conhecimento e também de restaurar conceitos básicos da genética. Eu sempre retorno a isso. Então, essa semana eu estava voltando para o módulo 1. Acho muito importante a gente, né, olhando os conceitos realmente básicos, né? Então, volto sempre para livros que eu tenho, Genética para Leigos, algo bem básico para poder fixar esses conteúdos. Porque quando chega lá na frente, às vezes embola, né? Então, a gente precisa voltar. Particularmente, eu não acho a genética uma ciência muito fácil de se entender por ter vários eventos ocorrendo ao mesmo tempo. Então, fatores de transcrição, aí epigenética, aí tem vários outros fatores. Então, eu sempre tive, para poder ter uma lógica, um raciocínio e ser realmente fiel ao que acontece, eu sempre priorizei voltar para o início, voltar para o básico. Então, volta e meia, eu estou retornando aos conceitos mais básicos para poder ter uma base solidificada mesmo, para poder partir para os assuntos mais elaborados. Exato, né? Exato. E cada vez mais, né? Quando a gente volta, quando a gente retoma alguns assuntos, realmente é para nos preparar. Imagino que é tipo um trampolim mesmo. Nos prepara para algo maior, nos prepara para um desafio maior, né? E algo que eu me sinto assim, totalmente, eu tenho essa convicção de que a preparação de vocês é algo inevitável, né? A preparação para vocês realmente brilharem nesse mercado de trabalho é realmente inevitável, não tem como ser diferente, não tem como não ser destaque, né? Não tem como. A você. E fala pra gente, então, Rafa, fala pra gente quais são seus projetos futuros, então. Tati, o meu sonho, né? A gente sempre fala sobre sonhos nutrigenéticos nas lives. Vou falar o meu. Meu sonho realmente é trabalhar na área da docência, que é o que eu gosto, não tem para onde correr, eu realmente gosto. Eu tenho um plano de, né, começar o mestrado e engatar no ramo da pesquisa, mas também continuar com os atendimentos clínicos, né, de
de atender os pacientes e estar apta para poder interpretar um teste nutrigenético, como também fazer aconselhamento para outros profissionais que têm dificuldade na interpretação desses laudos, né? Que é algo que você já faz. Então, eu pretendo alinhar, alternar aí a docência com a prática clínica. Esse seria o meu grande sonho. Maravilha, maravilha. Você vai conseguir, não tenho dúvidas, não tenho dúvidas. Porque quando você tem esse respaldo da parte científica, né? A gente, querendo ou não, acaba ganhando um pouco mais de notoriedade. E também, se você vai para uma linha de pesquisa mais aplicada, aí você consegue realmente ter ali muitas informações, muitos dados para contribuir para a pesquisa brasileira também. Mas, ao mesmo tempo, você consegue ter o contato com o paciente, né? Então, tudo depende dessa linha de pesquisa. E aí, quando você tem esse contato com o paciente, para você ter esses cases, para apresentar esses cases, até mesmo dentro da sala de aula, porque às vezes a universidade que você vai trabalhar é uma universidade muito acadêmica, né? Eu vivi numa universidade muito prática, foi uma faculdade particular, e uma universidade muito acadêmica. Então, as pessoas eram e ainda são, né? Meio que doutrinadas a ser da área acadêmica, né? E aí a gente, quando vê o outro lado, não que isso seja ruim ou seja bom, mas quando a gente vê que existe outra opção, acha, uau, então eu tenho que escolher, eu posso escolher, né? E isso é muito legal, isso é muito bacana. Então, realmente, colocar isso em prática, com toda a sua bagagem, com toda essa informação, é exatamente o que o Eduardo colocou. É uma soma, né? Vai somar, realmente, na vida de outras pessoas. E multiplicar a saúde. Assim espero, Tati. Eu tinha sempre esse gosto, esse apreço pela pesquisa, mas eu confesso que essa prática clínica foi aguçada depois do curso, né? Como a gente pode ver a aplicação, como a gente pode trazer. Claro que a ciência, a pesquisa, ela traz resultado na população, obviamente, mas de forma tão rápida, tão direta, com esse atendimento clínico, né, com o acesso à leitura do teste nutrigenético, é algo que a gente consegue ver, né, de forma muito, muito mais clara, né? Então, quando a gente vê o caso clínico e a gente pode justificar para um paciente que ele tem um polimorfismo em um gene que vai diminuir a ativação de uma enzima, né, a atividade de uma enzima, é muito mais, a gente consegue explicar de uma forma muito mais clara. Olha, eu vou te passar um suplemento que, tudo bem, tem um de 50, mas tem um de 80. Eu vou te passar o de 80 porque ele vai ter uma biodisponibilidade maior, né? Porque você tem essa diminuição da ativação dessa enzima. Então, é algo muito mais, o nutricionista para de ficar tentando um joguinho de erro ou acerto e vai algo mais direto, mais ao ponto, né? Então, eu acho que o próprio paciente fica mais engajado, né? Certeza. Não vou seguir isso porque eu tenho essa carga genética, que, claro, não é destino, mas a gente pode trabalhar, tem uma predisposição, querendo ou não, então eu posso trabalhar com isso, né? Com os fatores ambientais. Então, eu acho que a utilização desse teste nutrigenético na prática clínica faz toda a diferença, né? De você saber que você não pode explorar uma via, porque talvez aquele gene pode estar em deleção e por isso você vai estimular através de outra e que vai ter um resultado, né? Muito mais visível que talvez se você não tivesse um teste você não conseguiria enxergar. Então essa visão com o curso, né, que ele traz da prática clínica, ele me deu uma expectativa muito maior de trabalhar também na área. Que legal. Nessa... Que ótimo, Rafa, que ótimo. Eu fico muito feliz com esse seu relato. Um relato de todos os pipeliners, de verdade. Porque realmente esse é o grande objetivo, né? Esse é o grande objetivo do curso. É prepará-los para que realmente vocês possam brilhar nesse mercado de trabalho. E aí, enquanto você estava falando, eu comecei a lembrar que algumas empresas, elas têm vínculo com universidades, com professores de universidades, né? Então, sem citar o nome aqui, mas falando de uma empresa específica do Canadá, um dos responsáveis por um teste canadense, ele é um professor da Universidade de Toronto, né? E ele tem um grupo bem renomado do lado dele, de pesquisadores da área acadêmica, de gente que publica,
tá? Tô falando de artigo científico, gente que publica. E é assim que você pode se espelhar também. Olha só que legal. Você tem ali, né, os pacientes, olha, faz ali um estudo de intervenção durante um tempo, tem as suas publicações, tem seus alunos para fazer a contribuição ali da pesquisa, para orientar. Ai, vai ser lindo. E aí a gente vai vir aqui na live e vai falar, gente, hoje eu tô aqui com o estudo da Rafa. Vocês lembram da Rafa? Olha que lindo! Ai, Tati, é um Mas vai acontecer. Se dedica do jeito que você se dedica, com esse amor, com essa responsabilidade, que vai acontecer. Vai acontecer. E a gente vai ouvir falar muito de você ainda, de todos os pipeliners. Mas todos os artigos científicos aqui a gente vai apresentar um dos seus. Combinado? combinado. Ai, que delícia. Muito obrigada. Delícia, Rafa. Delícia falar com você. O tempo passa voando. Passa voando. Eu falei que ia ser rapidinho, passa voando. Queria te agradecer pela disponibilidade de estar aqui com a gente. De falar um pouquinho, né? De abrir um pouquinho a sua vida aí, a sua trajetória para falar com a gente. E dizer que eu sou muito feliz por todos vocês, por todo o grupo. E assim, não é, parece, eu fico repetindo isso, mas gente, é verdade, não, sabe, não tenho o que falar diferente, é verdade, assim, eu me sinto assim, muito privilegiada, acho que Deus me deu vocês de presente, sabe? Falou assim, olha, 2020, deixa eu dar as pipeliners para essa menina de presente, né? E realmente vocês são um presente na minha vida. Tati, a honra é toda minha. Muito obrigada pelo convite. E eu me sinto privilegiada, estar estreando minha primeira live aqui no Instagram com essa convidada ilustre. Muito obrigada pelo convite, por todo o conhecimento. Não tenho palavras. Ai, que lindo. Não tenho dinheiro. Eu que agradeço. E continue fazendo as lives, hein? Continue. Tá certo. Como eu disse ontem para Carol, falei para Enir também, o mundo precisa conhecer vocês. Sim. Muitas pessoas precisam conhecer vocês. Tati, Beijo, obrigada. Rafa. Obrigada. Uma boa noite para você e até amanhã na mentoria. Até amanhã, estarei presente. Beijo. Beijo. E aí, pessoal? Gostaram? Que delícia, não é? Quem aguenta ficar mais um pouco aqui comigo, eu vou estender a live, porque agora oficialmente, né? Nossas lives de quinta. Quem aguenta ficar mais um pouquinho aí? Estão me ouvindo bem? A gente estava com um pouquinho de eco, por isso que eu coloquei o fone, mas tá tudo bem? Conseguem me escutar bem? Podemos agora falar um pouco mais? O Eduardo, que estava escutando com um pouquinho de delay, tá tudo bem agora? A Leuda também, que mencionou aqui que estava com uma dificuldade, tá tudo bem? Só me responda enquanto eu tomo uma aguinha aqui. A Lu tá aí! Ótimo! Ai, que ótimo, né, gente? É tão bom. Ai, que ótimo. Maravilha, maravilha. É tão bom. E realmente, quando eu... Ó, pipeliners em peso aí, hein? Ó, já tá criado aí um lema do pipeliner, né? Tipo, um time, eu fiquei imaginando, sabe quando a gente tá num time e fica pipeline uma vez, pipeline para sempre, uou! Então, mais ou menos assim. Que delícia, gente. Bom, então o tema de hoje, a gente falou sobre os seus primeiros passos, né? E eu queria ter uma conversa com vocês um pouco mais, claro, científica, mas também um pouco filosófica, no sentido de reflexão, tá? Algo que é muito interessante, que a gente discute, principalmente em relação às ciências ômicas, né? É o quanto nós estamos preparados. Então, será que a gente tem aqui ciências ômicas, a nutrigenética, a nutrigenômica, a nutrição de precisão em si? Essas ciências ômicas, elas estão prontas, né, para nos auxiliar na prática clínica? Nós estamos prontos para praticar essas ciências ômicas? Então, tudo isso é muito interessante quando a gente coloca em questão o quão prático é tudo isso, né? Nós escutamos aqui 2 relatos bem interessantes. E o relato da Rafa me fez refletir também um pouquinho a respeito de quanto que a gente consegue colocar em prática, né? O quanto que a gente consegue sair lá do mundo acadêmico e colocar tudo isso em prática. E aí, pensando nisso, eu queria trazer para vocês
claro, algumas discussões, inclusive, dos momentos em que eu passei durante a vida acadêmica, até chegar nessa prática clínica, até chegar na interpretação dos exames, porque realmente foi uma trajetória em que, no início, eu também não conseguia visualizar uma prática, né? Então, muitos estudos são feitos com modelos animais. Se a gente pegar aqui estudos de revisão, tem uma revista que eu sou mega apaixonada, que é a Nutrients. Então, pega os estudos de revisão, né? E esses estudos de revisão tem muito estudo com modelos animais, estudos in vitro, né? Estudos que ainda são muito precoces para a gente aplicar a genômica, para a gente aplicar ali as doses efetivas, né? Algo que eu discutia com um grupo essa semana. Algo que eu tenho uma perspectiva em relação à nutrigenética, principalmente, é observar o perfil genético e desse perfil genético a gente conseguir, então, colocar isso em formato de uma adequada e ideal personalização em relação à real necessidade nutricional, né? Então, hoje a gente tem as nossas DRIs, graças a Deus que a gente tem essas DRIs, vamos continuar usando por muito tempo, mas algo que a gente ainda não conseguiu avançar em relação à nutrição de precisão é realmente uma, entre aspas, né, uma DRI personalizada. Mas isso não quer dizer que eu não possa utilizar a informação, né? Porque, como uma das meninas colocou aqui, se eu tenho uma alteração enzimática, se eu tenho ali alguma alteração que diminui a atividade da enzima, essa atividade reduzida pode ser um indicativo de que eu tenho que utilizar, de repente, um suplemento, um ativo com essa paciente. E isso pode auxiliar muito a paciente. Tati, mas e a dose? A dose a gente vai ficar dentro das recomendações, mas a gente vai sempre optar por esse ativo, sempre optar por essa forma metilada, por exemplo, de um ativo. Claro que dentro de um grande contexto. E pensando que as informações genéticas, elas podem sim ter muita influência com o meio ambiente. Por isso que a grande dificuldade, né, dos pesquisadores de falar, olha, você tem que consumir tanto de vitamina A, tanto de vitamina D, tanto... Ah, e os fatores ambientais importam? Não, é independente de fator ambiental. Isso a gente ainda não tem, né? E eu acho que a gente ainda não vai ter. O que eu espero muito para essas ciências ômicas, né? O tema é se a gente consegue prevenir e para onde nós vamos, onde nós estamos. Hoje a gente trabalha com genômica. Hoje a gente trabalha com o estudo do DNA praticamente, né? A gente vai olhar ali o perfil genético do paciente, vai identificar as informações genéticas e aí vamos observar uma proposta de planejamento alimentar personalizado de acordo com a rotina, de acordo com as possibilidades que esse paciente tem, sempre observando o quão factível, o quanto aquilo pode ser real. Existem dois mundos, né, gente? O mundo ideal e o mundo real. No mundo ideal, a gente tem que ter uma ótima noite de sono. No mundo ideal, a gente tem que ter uma microbiota impecável. No mundo ideal, os nossos boletos estão pagos, né? No mundo ideal, tá tudo lindo, o cabelo fica bom sem precisar muito esforço, a gente já acorda maquiada. Esse é o mundo ideal, né? O mundo real é totalmente diferente. Não é verdade? Tem dia que a gente não consegue ter uma boa noite de sono. Tem horas que a nossa microbiota... Ali já tá aí, pipeline. Tem horas que a nossa microbiota ali, ela oscila por alguma informação emocional ali, algum sentimento que está um pouco alterado por uma TPM. Então, gente, eu acho que tudo isso, né? Quem sou eu para onde eu vou? Exatamente, né? Todas essas informações juntas são importantes na hora da abordagem personalizada. Quando eu penso nesse paciente, eu, claro, olho para o exame genético dele, mas eu também penso muito nas questões de quanto aquilo pode ser factível na vida dele, de quanto aquilo pode fazer sentido na vida dele. Não adianta eu falar para o paciente que ele tem que consumir uma determinada suplementação, um determinado alimento, né, se o básico, muitas vezes, ele não conseguiu atingir. Por exemplo, o consumo de água. Então, vamos trabalhar aos pouquinhos. Dentro dessa perspectiva genômica, vamos trabalhar aos pouquinhos. E aí, então, a gente já sabe que existe uma grande perspectiva de mercado, que é colocar em prática a metabolômica, né? E aí a gente já tem vários pesquisadores já trabalhando com metabolômica. Então, aí olha só, o público que a gente vai dar. A gente acabou de falar sobre sair
né, da teoria, que é a área acadêmica ali, que é um pouco mais de teoria mesmo, mas essa teoria é mega importante para que a gente possa direcionar os próximos passos, né? A gente vai sair da teoria para a prática, certo? Só que como que a gente vai sair do básico, né, e pular para metabolômica, eu ia falar metagenômica também, mas para metabolômica sem entender a genômica. Olha o pulo que a gente vai dar. Então, essa genômica, ela é importante de a gente conhecer esses conceitos. Conhecer os conceitos de biologia molecular é o princípio para todo nutricionista, todo profissional da saúde que quer atuar dentro de uma abordagem personalizada, né? Então, a gente não vai fugir dessas informações, que são informações básicas, são informações ali primordiais para quem realmente quer atuar com essa ciência. Então, o principal realmente é entender todos esses conceitos para pensar em alguma abordagem e aí sim ter alguma repercussão em relação, por exemplo, a alguma intervenção personalizada de prevenção. E essa intervenção personalizada de prevenção, ela pode sim trazer muitos resultados interessantes para o paciente. Ela pode sim contribuir com muita prevenção, ela pode sim, por exemplo, contribuir para ser muito mais assertiva, né? Então, reduzir ali as chances de acertos e erros, erros e acertos, para ser mais assertiva, para ficar poupando, né, energia ali do paciente, energia da equipe, nas tentativas e ir um pouco mais além. Ir ali totalmente personalizado, ir realmente ali num perfil mais direcionado, exatamente, dar um norte, né, dar um direcionamento. E aí o profissional vai ser esse facilitador. O profissional vai identificar essas informações e vai facilitar a vida desse paciente, vai facilitar o resultado desse paciente. Então, quando a gente pensa nessa abordagem de prevenção, e aí se a gente lembrar, né, das doenças crônicas não transmissíveis, a gente pode pegar o primeiro modelinho ali de qualquer laudo de nutrigenética apresenta o perfil de obesidade, né? E aí os nossos pacientes poderiam perguntar assim, mas no útero, como assim? Eu já estou acima do peso, porque eu vou fazer um exame em que tem o perfil genético da obesidade sendo avaliado se eu estou acima do peso, isso nem precisa de exame, é só olhar no espelho. Então aí a gente começa a entender que, na verdade, teoricamente ele não precisaria, né? Que ele já tem um fenótipo. Mas por que é interessante ele fazer esse estudo? Por que é interessante ele realmente ter essa contribuição ali do perfil genético? Porque com essa avaliação eu vou entender, dependendo ali dos genes que foram selecionados pelo laboratório, por exemplo, ou se eu estou ali pesquisando e eu vou selecionar alguns genes, eu tenho ali algum objetivo, eu tenho ali alguma pergunta para ser respondida. E aí, quando eu tenho essa pergunta para ser respondida, eu posso perguntar, por exemplo, será que realmente na minha população, as pessoas que têm alteração, por exemplo, em FTO, consomem mais lipídios e por isso elas estão com esse fenótipo de obesidade, de excesso de peso? Assim como os estudos, por exemplo, de países europeus apresentaram, será que isso reflete a população brasileira? Será que isso realmente é um perfil da população brasileira ou não? Será que isso não é um perfil da população brasileira? Então, quando a gente tem essas perguntas para serem respondidas, isso faz muito sentido de realmente nós observarmos esse perfil. Algo que aconteceu no meu doutorado, que foi realmente uma informação muito surpreendente, né? Nós avaliamos 2 polimorfismos para o FTO na nossa população de São Paulo. E aí, quando a gente avaliou esse perfil da população de São Paulo, nós encontramos, né, um perfil interessante em relação ao aumento de peso. Então, um IMC mais aumentado realmente nessa população. Então, a gente começou a se questionar, mas será que essa população tem um consumo alimentar que vai de encontro a esse perfil, né, alterado em relação ao ganho de peso? Então, a genética influenciando ali no consumo, que por sua vez vai influenciar nesse ganho de peso. E aí, quando a gente foi olhar para a nossa população, a galera fazia, acho que 70% tinha um alto consumo de hortaliças e frutas. Aí começamos a nos questionar, como assim?
um alto consumo, ou uma alteração no FTO, um alto consumo de frutas e hortaliças e ganho de peso, não está batendo. E aí nós voltamos lá no questionário e fomos realmente identificar que, na verdade, esses indivíduos que realmente tinham essas alterações são indivíduos que estavam fazendo dieta naquele momento. Então, foi realmente um baque para a gente, porque essa informação teria que ter sido tirada, porque foi um viés, né? E aí, quando a gente tirou essa informação, tudo isso ficou muito mais fluido na hora da observação dos resultados. Então, veja que um detalhe, por isso que é importante ter o conhecimento acadêmico, porque um detalhe, muitas vezes, pode fazer muita diferença. E aí, se eu tenho essa bagagem, já consigo observar essas informações e o quanto essas informações podem ser enriquecedoras para a minha abordagem dentro da prática clínica. E essa abordagem dentro da prática clínica tem um respaldo científico, tem um respaldo ali dentro das evidências que realmente vão fundamentar toda a minha trajetória e todas as minhas ali atividades e orientações para o paciente, né? Às vezes a gente pega assim, o paciente tem ali resposta, por exemplo, a algum condimento. Tá, mas como que foi esse estudo? Por quanto tempo foi esse estudo? Em que população foi esse estudo? Então, tudo isso é muito importante quando a gente pensa em sair da teoria para a prática. Quando a gente pensa em realmente utilizar essas informações para condutas personalizadas. E nem para tudo a gente vai ter essa resposta. Às vezes foi feito um estudo com uma população X, mas isso não significa que vai ter uma repercussão com a população brasileira, com a população que eu estudo, por exemplo, ou que eu atendo, por exemplo, tá? Então, será que nós estamos preparados, de fato, para sair, né, para darmos esses primeiros passos na nutrição de precisão e sairmos realmente desse perfil generalista para algo personalizado, para uma intervenção mais personalizada? Sim, nós temos mais condições realmente de personalizar um plano alimentar, de personalizar uma conduta dentro de um treinamento esportivo, a gente tem mais condições realmente. Mas a grande questão é, se nós não estivermos preparados para essa genômica, isso pode realmente ter um impacto quando nós formos levados para, por exemplo, a metabolômica ou qualquer outra ciência ômica que esteja um pouco à frente da genômica em si. Então, é importante esse preparo. Esse preparo ele faz bastante sentido, né? Quando a gente pensa nessas intervenções que são cada vez mais tecnológicas, que cada vez mais utilizam informações de bioinformatas, cada vez mais vão realmente integrar grandes bancos de dados. Então, entender o que é um GRS, um score de risco, entender como é formado um algoritmo, entender como os pesquisadores identificaram aquelas informações. Então, tudo isso é interessante também para o profissional entender. E, novamente, né, quando a gente pensa não somente em obesidade, dentro das doenças crônicas não transmissíveis, mas doenças cardiovasculares, a gente tem vários estudos. Tem o estudo PREDMED, que é um dos estudos mais longos, aí a gente tem mais de 7 anos de acompanhamento, né, dos pesquisadores em relação a essa população e intervenção com a dieta do Mediterrâneo. Alguns polimorfismos são os polimorfismos mais importantes para serem avaliados em relação a essa adesão da dieta do Mediterrâneo. Então, são informações que vão sendo agregadas, né? São informações que, na verdade, quando esse paciente ele busca o apoio ali, o tratamento nutricional, ele vai observar essas informações como sendo, ele não vai ter só uma única alteração, ele vai ter muitas outras alterações. Então, às vezes, você pega um paciente com essas alterações crônicas, mas, realmente, esse paciente, ele pode, sim, ter todas essas alterações e mais um pouco. Então, a gente vai olhar esse mais um pouco. É o perfil de estresse oxidativo? É o perfil de vitaminas? É o perfil, por exemplo, de inflamação? Tudo vai importar para esse paciente. Então, a gente vai olhar o todo para ele, para termos mais condutas assertivas nesse caso. E tudo isso é possível, com certeza, desde que tenha ali um conhecimento mais embasado, mais aprofundado e também ver que esse paciente ele fez algumas estratégias e não deu certo no primeiro momento. Ver que esse paciente ele teve ali algumas informações e aí não conseguiu
ter realmente essa abordagem inicial tendo um efeito para ele, tendo algum resultado. Então, esse paciente ele vai precisar, muitas vezes, de realmente observar um todo e observar junto com o exame genético. Algo que essa semana foi muito interessante, nós estávamos conversando dentro de um grupo de profissionais e surgiu realmente essa questão, né, de nós entregarmos ali, ou oferecermos um exame genético para o paciente. E aí um dos profissionais levantou, olha, eu acho que a gente tem que ter critérios, né? Porque às vezes o paciente, muitas vezes, se a gente falar que é legal fazer, ele pode sim, sabe, se organizar de um lado do outro e colocar isso em prática e querer realmente ter esse investimento, fazer realmente o esforço para ter esse investimento. Mas às vezes esse paciente, ele tem que investir em comida, ele vai ter que investir em melhorar a alimentação dele, vai ter que investir realmente, de repente tem um suplemento de proteína que a gente sabe que tem um valor um pouquinho maior, dentro de uma qualidade maior, ou de repente ele vai ter que investir com um exercício físico, com um personal. Então existem critérios, né? E aí a gente vai organizar tudo isso nesse paciente, dependendo desse critério, dependendo também de como é esse paciente, para fazer essa indicação. E olha só, gente, não é que a gente não vai deixar de abordar de uma forma personalizada, que a gente vai esperar um tempo para o paciente responder, para que então lá na frente ele responda, e a gente já vai saber como ele vai responder aqui, né? Melhorando um pouquinho, como que ele responde? Nossa, a gente melhorou muito, mesmo assim esse paciente não está tendo o resultado que eu gostaria. Rosana! Pipeliner também, que ótimo te ver por aqui, que delícia! Então, a gente vai aos pouquinhos trabalhando com esse paciente, né? E esse pouquinho, de pouquinho em pouquinho, a gente consegue conquistar saúde nesse caso, né? Consegue ali ter uma abordagem muito mais assertiva junto com ele, porque a gente já viu o que realmente pode ter ali como uma prioridade na vida dele e colocar esse exame um pouquinho mais lá na frente. Não deixar dessa abordagem personalizada passar. Não, mas escolher exatamente esse momento. Por quê? Porque isso é muito importante para que eles sintam o investimento, né, gente? Uma das possibilidades aí de nós não conseguirmos, né, vislumbrar esse futuro com a nutrição de precisão, né? Exatamente. A Ed está aí também. Exatamente. Avaliar realmente esse perfil do paciente. E algo que pode realmente ser um empecilho, pode ser um obstáculo, um desafio, é o valor do exame. A gente sabe disso, né? Que tem ali uma dificuldade de ser tão acessível, né? E essa acessibilidade, né? Esse investimento, quanto mais nós tivermos busca, quanto mais nós tivermos conhecimento, quanto mais nós tivermos pesquisa em relação a essa temática, mais então vai ficar favorável todo o processo, todo o processamento do sequenciamento desse DNA, da entrega desse resultado, e isso pode ser mais facilitado para o paciente, né? Então, isso também é bem importante. Mas, de fato, se eu tenho um paciente ali em que ele precisa melhorar a primeira dieta dele, ele nem fez tanta intervenção, e ele quer fazer um exame genético, porque, de repente, ele ouviu falar que vai ser uma varinha mágica, sabe, para ele, gente, é melhor trabalhar primeiro com uma educação alimentar, né? É melhor trabalhar com outras abordagens mais básicas. Às vezes o básico, a gente fala assim, o básico pode trazer muitos efeitos, o básico pode contribuir muito para que ele tenha uma verdadeira modificação de hábitos e uma verdadeira mudança ali em relação à participação desse processo no planejamento personalizado, né? Porque ele vai entender. E mais, ele vai ver que o investimento realmente valeu a pena, né? Que não foi aquele profissional que somente entregou ali um resultado para ele, vai lá e faz. Não, é um profissional também preocupado. Olha, uma abordagem, depois outra abordagem. Um procedimento ou uma conduta, depois outra e assim por diante. Um planejamento, né? Quando a gente pensa em planejamento, é exatamente isso que a gente vai abordar junto ao paciente. Pensar nos próximos passos, né? Claro, que algo que eu sempre faço no questionário pré-consulta é saber se o paciente ele tem algum exame,
né? Para mim é mega importante saber, principalmente porque tem muitos pacientes que fazem exames por conta, então eu tenho que receber esse resultado antes para estudar. Eu sou bem clara nisso, eu tenho que estudar para realmente te passar a informação na consulta, mas também existem pacientes que não conhecem, que gostaria de conhecer, e aí a gente discute também no meio da consulta. Então isso pode ser, de repente, uma informação que leva a uma curiosidade. Aqui eu vi que você respondeu que gostaria de saber. Então, o exame genético é assim, assim, assim. Ele tem condições de prevenir doenças crônicas não transmissíveis, desde que tenha ali realmente uma parceria entre profissional e paciente. Entre o profissional que vai facilitar a vida do paciente na entrega desses resultados, né? Então, isso é muito bacana, porque realmente nós estamos praticando a nutrição personalizada com consciência também. Lembra? Eu já falei desse estudo em uma das lives, mas eu me lembro de um estudo que foi publicado ano passado, e que realmente os pesquisadores, eles falaram resultados, eles trocaram os resultados dos pacientes, dos voluntários. Então, os voluntários que não tinham alteração receberam a informação de que tinham, e os voluntários que não tinham receberam a informação de que tinham. Então, eles trocaram as informações. E o perfil psicológico e fisiológico desses voluntários foi totalmente diferente, né? Então, aqueles que não tinham alteração genética, mas receberam a informação que tinham, não conseguiram ali não ter as alterações fisiológicas. Eles começaram a apresentar as alterações fisiológicas, e o contrário também. Aqueles que tinham alteração, mas receberam informação que não tinham, não apresentaram. Então, é a forma de se comunicar, a forma de realmente mostrar para o paciente o que pode ser feito com essa informação, porque mais do que avaliar, é saber o que fazer. Eu posso pegar no nosso, né, se a gente for pegar ali o nosso DNA, se a gente for pegar toda a sequência, a gente tem cerca de 25 mil genes. Então, posso avaliar 25 mil genes, né? Se a gente pegar ali, por exemplo, um perfil, um exoma clínico, ele avalia cerca de 18 mil genes. Eu posso pegar esse perfil e avaliar ali e entregar para o paciente, mas eu vou conseguir utilizar todas essas informações? Eu vou conseguir trabalhar com estratégias personalizadas para cada gene, para cada alteração? Então, essa é a grande questão. Nós ainda estamos evoluindo enquanto ciência. Nós ainda estamos trabalhando para que isso realmente seja algo concreto. Mas nós já temos muita informação. Vamos utilizar aquilo que nós temos e priorizar aquilo que realmente vai fazer a diferença na vida do paciente. Então, nós estamos prontos? Alguém perguntasse para mim, nós estamos prontos, Tati? Nós estamos prontos. Mas nós estamos 100% prontos? 100% se eu colocar uma alteração e uma conduta personalizada com uma dose individualizada, ainda não. Ainda não. E eu acho que isso é muito importante ter essa clareza, né? Porque às vezes o paciente ele fala assim, não, eu vou fazer exame genético porque eu vou saber o que eu tenho que comer. Opa! Então é uma informação um pouco distorcida desse paciente. E essa informação um pouco distorcida pode também levar a algumas impressões não tão interessantes, né? Ele pode ficar ali não traumatizado, mas ele pode ficar frustrado, né? Porque ele vai pegar uma informação e aí essa informação não vai ser a informação que ele queria saber. E isso pode traumatizar um pouquinho e frustrar um pouquinho, né? Então, nós estamos preparados, ainda temos muito, muito, muito que conquistar. E outra, nós vamos estudar cada vez mais a integração de outros exames, de um exame de microbiota, de um exame de metabolômica, de outros exames que vão integrar a genômica nutricional e a nutrição de precisão. E, às vezes, a gente não vai ter a expertise em avaliar um exame de microbiota e a gente vai precisar conversar com outro profissional. E tá tudo bem. Ou não, a gente vai lá, estuda, se capacita e consegue também integrar e consegue colocar isso como mais um serviço entregue ao paciente, e tá maravilhoso também. Então, é uma união de vários fatores, né? E vários fatores que depende, claro, do profissional, depende também do paciente. Às vezes o profissional montou tudo lindo, tudo maravilhoso, mas para o paciente não fez tanto sentido. O paciente ele não conseguiu realmente colocar em prática naquele momento. Então é importante esperar esse momento realmente para que ele possa colocar em prática, para que os dois, né, ali é uma parceria, consiga ver o resultado dessa conduta, né, consiga observar
qual foi a grande resposta dessa conduta personalizada. Tudo bem, pessoal? Bom, eu queria trazer essas informações reflexivas para a gente trabalhar hoje aqui, né? Para a gente conversar hoje aqui. E eu separei uns 3 estudos aqui. Alguém quer que eu encaminhe lá no Telegram? Separei 3 estudos aqui. Alguém deseja receber esses estudos lá no Telegram? De interação gene-nutriente em relação à prevenção para doenças crônicas, nas gerações futuras. Querem receber? Ó, não tô escutando, ó, não tô vendo aqui a resposta de vocês. Ó, a Eveline tá aí. Que maravilha, que maravilha. Então vamos combinar assim, ó, a live estendeu um pouquinho mais, mas era exatamente isso que eu queria falar com vocês, trazer essa reflexão, né? Porque como nós falamos, ó, Lerinha tá quietinha hoje, Lerinha. Carol tá aí. Maravilha. Por quê? Exatamente, a Lu. Exatamente por quê, a Lígia? Opa, todo mundo aí. Exatamente por quê? Porque nós falamos desses primeiros passos. E muitas vezes o profissional ele tem essas dúvidas também, né? Então é muito importante que fique tudo claro. Principalmente por quê? Porque o profissional vai falar com o paciente. E aí, quando ele vai falar com o paciente vai achar que é como se fosse um caminho único. Ó. E isso deu alteração, então é exatamente isso que eu tenho que fazer. Muitas vezes eu sei o que eu tenho que fazer, mas outros fatores também estão envolvidos, né? Então eu tenho que fazer, mas também tem atividade física que eu tenho que fazer. Eu tenho que melhorar a resposta antioxidante, mas eu também tenho que dormir melhor. Então são informações que os pacientes vão cada vez mais também entendendo como realmente é organizado esse pensamento da nutrição de precisão na prática clínica. E aí, cada vez mais que ele observa, que ele sabe, que ele entende essas informações, fica mais fácil da gente justificar, por exemplo, na hora de solicitar um exame, fica mais fácil da gente justificar na hora de passar alguma orientação para eles. Tudo bem? Então, combinados. Eu vou deixar, então, esses 3 artigos que eu selecionei lá no Telegram, tá? E aí, depois vocês têm o acesso, já aproveito e já deixo lá agora, já tá aqui tudo aberto, já deixo lá agora, tudo bem? Bom, e só para lembrar, nós estamos hoje na nossa live de aquecimento da imersão 4P. Amanhã a gente também tem live de discussão de caso clínico com 2 pipeliners maravilhosas também. Não percam, tá? Amanhã vai ser às 19 horas. Eu vou deixar nos meus stories, né, o bilhete, né, o aviso lá para vocês não perderem a live, porque amanhã tem mentoria. Então, não posso me estender muito também, porque a gente tem mentoria com o nosso grupo, né? E a gente vai ter ali algumas discussões bem interessantes também. Tudo bem, pessoal? Maravilha, maravilha. Olha, muito obrigada por vocês que acompanharam até agora. Pipeliners em peso aí. Boa noite. Obrigada, Lu. Muito boa noite para vocês. Beijinhos, até amanhã. Então, a gente tem, ó, da imersão, mais uma live amanhã e uma live na segunda, tá? Também com uma pipeliner, de peso também, tá bom? Obrigada, Rosana, obrigada. Beijão, gente. Até amanhã.